Staycast, o podcast do mercado imobiliário. O mercado imobiliário tem um novo som, onde ideias decolam e grandes nomes compartilham o que ninguém conta. Staycast. Mercado imobiliário em movimento. Transforme sua operação em uma máquina de performance. Seja parceiro da Unicorretor. Stayu, o marketplace do mercado imobiliário. Conecte pessoas, empresas e oportunidades em segundos. Com a Stayu, você opera com clareza e agilidade, acessando tudo o que o corretor moderno precisa. Mais de 11 mil lançamentos e 2.300 construtoras em um único ecossistema integrado. O futuro do mercado imobiliário já chegou. Cada corretor com seu próprio site, seu hub de oportunidades e um sistema completo para vender mais e mais rápido. Diretores e gestores ganham acesso direto às construtoras e comissões extraordinárias. Acesse stayu.com.br. Stayu, o mercado imobiliário inteiro em um só lugar. Fala, mercado imobiliário, mais um Staycast. Hoje eu tô com uma pessoa aqui do mercado financeiro. Eu sei que você que é corretor de imóveis, eu quero que você para tudo agora, porque nós vamos falar de coisa aqui que talvez você nunca ouviu, mas a gente vai desmistificar tudo de uma maneira simples, direta, porque ela domina esse jogo. Quem tá comigo aqui? Kátia Traeger. É isso mesmo, Kátia? Kátia Traeger, isso mesmo. Kátia, eu quero já logo de cara, o que você enxergou no mercado imobiliário? Você é do mercado financeiro. O que você enxergou de oportunidade e por que você carrega essa mensagem para ajudar corretores de imóveis, ajudar incorporadores, ajudar todo mundo aí do mercado imobiliário? O que você viu? O que você notou assim? Falou assim, cara, eu preciso entregar essa mensagem. Ele já tá querendo que eu entregue o ouro. Logo de cara, Cheguei, ele já quer que eu entregue o ouro. Mas vamos lá. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É uma honra ser convidada. Quero agradecer o PP que nos conectou. Sim. E muito, muito obrigada pelo convite. De verdade, é uma oportunidade gigante estar aqui. Então, sou fã do podcast, já ouvia antes. Então, para mim, é muito bom quando algo que a gente é fã, né, se vê inserida, é uma realização de um sonho. Então, muito obrigada pela oportunidade. Então, vamos abrir um parênteses aqui, vou dar uma introduçãozinha aqui. Eu vou falar quem que é a Kátia. A Kátia é sócia da Vire Capital, já passou por grandes bancos, estruturou uma operação de crédito para construtoras e incorporadoras e investidores também. Durante mais de 20 anos, ainda encontrou tempo para se formar na Universo em Chicago e capacitar corretores a vender mais usando o crédito como estratégia. Com uma visão prática, direta e totalmente orientada em resultados, ela conecta o mercado financeiro ao mercado imobiliário como poucas pessoas fazem. Então vamos lá, Kátia. Agora é com você. Agora entrega o ouro, né? Agora que já me apresentou, agora entrega o ouro. E eu vou te dizer o que eu vi e como eu vi, né? Como você falou, eu tenho 20 anos de mercado financeiro. Trabalhei nos principais players, nos principais bancos ao longo da minha vida. Hoje eu tenho meu próprio escritório de investimentos com os meus sócios. Tá ligado com a XP também, né, Kátia? Exato. O nosso escritório é filiado à XP, mas para crédito, hoje a XP me permite acessar não só XP Investimentos, como toda a plataforma de crédito brasileira. Então, eu acesso todos os bancos e todos os fundos quando eu vou botar crédito para o cliente. Isso é muito bom porque eu diminuo o conflito de interesses e trago para o cliente uma baita solução e a gente escolhe. Né? Eu tenho uma parceira que ela brinca, né, que a gente é a Decolar do mercado financeiro e basicamente é isso. Eu caso a situação do cliente com a oportunidade que eu tenho na mão. E aí, posto isso, 20 anos de mercado, trabalhando ali com todos os meus clientes e investidores, e eu percebi algo em comum e isso começou a acontecer da pandemia para cá. Muito cliente meu investia no mercado imobiliário e eu gosto muito do mercado imobiliário. Eu sempre gostei de tijolo, sempre me interessei por construção. E aí eu olhei e fiz assim, peraí, se o mercado financeiro compartilha do mesmo cliente que o mercado imobiliário, a gente tem um gap gigante aqui. E, detalhe, a gente está
basicamente dividindo o mesmo cliente. Hoje, se eu olhar para o mercado global, 70% dos ativos imobiliários do mercado global são imóveis. Ou seja, 70% do patrimônio global é imobiliário. 2/3 da riqueza mundial está em tijolo. Peraí, se eu estou falando de investimento com cliente, se eu estou falando de patrimônio, não tem porquê eu não olhar para o mercado imobiliário. Tem um gap aqui entre mercado financeiro e mercado imobiliário que ninguém resolveu. Uau! Então, por isso que eu comecei a olhar e aí eu comecei a me aprofundar. E aí, já deixando a deixa, já colocando aí, né, o melzinho para as próximas perguntas, como que a gente faz esse meio de campo entre mercado financeiro e mercado imobiliário? Tem muita coisa aqui no meio que a gente pode trabalhar. Sabe o que é legal, Kátia? Existe muito guru na internet hoje, que às vezes é do mercado financeiro, mas já caiu por terra algum deles. A gente nem vai tocar nome aqui, mas você falou uma coisa aí que foi muito real. O mercado global, os dois mercados eles se convergem e eles se falam. Porque o mercado é cíclico. Sim. Quando a taxa Selic está alta lá em cima, a galera vai para o mercado financeiro. Quando a taxa Selic diminui, o pessoal volta para o mercado imobiliário. Exato. E aí eu queria te perguntar, todo investidor, o cara que fica rico, ele fica rico com imóvel ou fica rico com o mercado financeiro? Ele fica rico com as duas coisas. É isso. E aí que tá a virada de jogo e a virada de chave daquele corretor que vende, ele vai vender a solução. Porque não adianta só você depender da taxa de juros. Porque hoje, se a gente olhar para o mercado, como você falou, o mercado é cíclico. Então, assim, como o mercado ele é cíclico, eu vou ter ali uma situação que eu vou ditar sempre qual que é o próximo lançamento ou o que o cliente vai esperar, o que vai acontecer. Legal. Posto isso, o cliente ele sempre vai olhar para o imóvel como um ativo financeiro. Seja aquele cliente que está comprando para residência. Porque todo imóvel ele tem um momento de venda. E tem que ter essa perspectiva de investimento mesmo. Tem que ter essa perspectiva de investimento. Então, respondendo já a tua pergunta, o cliente ele fica rico com as duas coisas. Ele sempre vai estar com o pé nos dois mercados. E hoje, gente, eu tô falando assim, do cliente que compra o popular, tá? Ou daquele cara que é investidor que compra imóveis para investir. Ele vai olhar isso como ativo financeiro, como investimento. E a taxa de juros não pode ditar esse momento de vendas. Por isso que o corretor, o profissional do mercado imobiliário que entende de crédito, ele domina o jogo em qualquer momento. É isso. E não vamos falar muito sobre isso, mas eu quero entrar com você aqui. Como que você explicaria de forma simples e direta o que é fundo imobiliário e o que tem ajudado no setor, assim? O que a gente vê tão forte no setor hoje? Eu acho que o Brasil... Você, nos bastidores, me falou uma coisa muito engraçada, né? Que o mercado imobiliário só pede de inovação para o mercado da pesca, né? Então, assim, no Brasil, a gente está engatinhando, porque a gente descobriu o crédito. Então, funding imobiliário, basicamente, é a gente trabalhar com diversos produtos de crédito e usar ele no momento certo para cada situação. Eu consigo encaixar o produto certo para o cliente certo, seja ele uma pessoa física, seja ele uma incorporadora, eu encaixo esse produto e trago isso como solução de alavancagem. Ou seja, eu consigo inflar, melhorar o mercado, independentemente do momento de taxa de juros. E então, o fundo imobiliário, ele é muito importante. As pessoas estão começando a olhar agora no mercado imobiliário para funding, para discutir funding, falar de funding. Essa palavra, esse termo não era usado até pouco tempo atrás. Só que o investidor, o consumidor, ele começou a entender que ele pode usar, que crédito não é uma coisa ruim. Porque, principalmente aqui no Brasil, como a gente veio de modelos econômicos muito pesados, o cliente ele sempre via crédito como assim, putz, estou tomando uma dívida para o resto da minha vida. Só que você tomar uma dívida, às vezes, por 20, 30 anos, ela é muito benéfica. E ela é benéfica por quê? Porque esse imóvel, daqui 20, 30 anos,
vai estar valendo 2, 3 vezes mais que a dívida. E ninguém faz essa conta. Eu escrevi um artigo recente sobre isso. Ninguém faz essa conta. Muita gente fala assim, legal, você vai fazer um financiamento imobiliário e você vai dever ali no final dessa dívida 2, 3 imóveis. Realmente, no final dessa dívida você vai ficar devendo 2 ou 3 imóveis. Mas ninguém vai até o final. Primeiro que ninguém vai até o final. E segundo, mais que isso, ao final de 20 anos, vamos fazer uma comparação ali de valorização. Tudo bem. E ninguém faz essa conta. Ninguém faz essa conta. Gente, isso é básico. Quanto que vai estar valendo? Vamos pegar aqui, né, uma casa, onde a gente está aqui perto da Vila Mariana, em São Paulo. Uma casa na Vila Mariana, há 20 anos, vale o que vale hoje? Claro que não. O metro quadrado era 5 mil, 4 mil. A taxa de juros também era outra. Nem então, isso. assim, é isso. O cálculo é esse. Então, como que eu falo... Aí, voltando, né? Funding imobiliário é isso. Como que eu uso de maneira inteligente o crédito para eu me alavancar no mercado imobiliário? Eu sei que os investidores hoje, e principalmente os incorporadores, estão diversificando muito nessa questão, às vezes, de fund, às vezes de repartir o produto todo ali, vendendo SCP, né? O que você tem visto no mercado hoje? Você acha que o incorporador que ele alavanca muito, vendendo SCP, pegando fund, isso é perigoso para o mercado? Não acho que é perigoso, mas... Sabe por quê? Porque o mercado do Sul é totalmente SCP. Mas a gente está num momento muito interessante de taxa de juros. Nesse momento, a gente está a fim de 2025 com Selic a 15. Kátia, a Selic vai cair? Legal, mas vamos falar agora, no atual momento, né? Com Selic a 15, se eu vou lançar, né, uma SCP, uma SPE, enfim, uma sociedade ali com um propósito para eu juntar um pool de investidores... Acho que é bom até você falar sobre a SCP, porque tem consultor, tem incorporador, ou tem corretor que não sabe. Legal. É uma sociedade com propósito, então eu crio ali uma PJ, né, temporariamente, para captar investidor para um projeto imobiliário. E aí, quando eu tô com Selic a 15, é muito importante ter alguém que olhe junto com o incorporador e faça esse cálculo antes dele lançar essa sociedade com propósito. Por quê? Pensa o seguinte comigo. Se o cliente que está tendo o juro a 15 no banco, ou seja, com dinheiro paradão ali dele, dia a dia, eu tenho 15% quieto, sem fazer nada no banco, o quanto que eu vou ter que oferecer para ele entrar no meu empreendimento, seja, a minha incorporadora é sólida, eu tenho tantos anos de mercado. Legal, bonitão. Quanto que você está dando de retorno? Eu tenho que oferecer muito mais que 15. Só que aí, olha só esse jogo. Olha como é que é importante, né? Legal, você tem que oferecer muito mais que 15. Se eu for tomar esse crédito no mercado, a quanto que eu vou tomar? Então, hoje, o incorporador, ele tem que entender se vale a pena ele abrir uma sociedade com propósito ou se vale a pena ele ter um mix. E isso muda e isso faz a diferença no VGV. Com certeza. É isso que muda o jogo. E a Kátia, inteligência. E a Kátia é expert nisso, né? Ela pode ter certeza que a Kátia pode te ajudar nisso. Você que é incorporador aí, você que tá querendo tomar crédito aí no mercado. Pois é, e a gente estrutura crédito de diversas formas. Eu não tenho só uma emissão de CRI, muitas vezes a gente faz a criação de um crédito ponte com estoque que a incorporadora tem. Então, cada caso é um caso. Vamos lá, eu acho que essa parte é muito boa. Quais são os erros principais que os construtores ou os incorporadores, quando eles vão tomar crédito, qual que é os que eles deveriam evitar, né, para estruturar projeto saudável? Essa pergunta é super importante. E eu vou te dizer que a primeira delas é achar que banco tradicional, o bancão, aquelas principais bandeiras brasileiras, são a única saída dele. Porque ele vai tomar primeiro um crédito caro. Hoje em dia, a gente tem diversos fundos, diversas fintechs que financiam o mercado e que compram o teu projeto ou que emitem crédito. Então, a primeira coisa é achar que só o bancão é aquela é a salvação. Exato, é a minha salvação. Então, eu te diria isso, que esse é o principal erro. E segundo,
não fazer o cálculo se emite uma sociedade de propósito ali para captação inicial antes das vendas, né? Porque às vezes ele vai pagar caro para o investidor que está no banco, que não vai tirar, e ele vai ter que trazer um atrativo, e essa conta ao longo do caminho não vai fechar. E ele vai precisar de crédito de novo. Você sabe o que eu dei um insight aqui agora nesse podcast? Que o título desse podcast vai chamar assim, ó. Houve esse podcast para as construtoras e incorporadoras não quebrar em 2026. É isso Alguma aí. coisa assim que a gente vai ter que inventar o título. A gente inventa o título, e é isso, né? Você sabe por quê, Kátia? Isso que você tá falando é tão importante. Porque o que eu percebo, assim, eu sei que você é uma pessoa muito atenada também para o mercado. O mercado, ele balançou muito em 2025. Balançou demais. E vai balançar em 2026. Vai ter muitas distrações, não vai? Vai. E assim, muita gente tá achando que 2026 vai ser a solução porque a taxa de juros vai baixar. Gente, a gente tem que entender que há mais ou menos 4 anos atrás a gente estava no menor patamar de taxa de juros, né? Então, a gente chegou a 15%. Até a gente baixar de novo a uma taxa de juros baixa o suficiente, estável o suficiente para a gente estimular esse crédito, estimular esse consumo, vai demorar. Ou seja, 2026, a tendência dos economistas é acharem que a taxa de juros vai cair? Realmente, vai cair. Mas não vai cair tanto quanto esperam. E a gente sempre tem que calcular também projeção de inflação, que é o quanto o nosso dinheiro custa. Então, tudo isso entra, né? Então, hoje em dia, qualquer decisão do Copom, ela dita o ritmo dos próximos anos do mercado imobiliário. E aí é da cadeia toda, do começo ao fim. Eu estou falando da decisão, que vai interferir o quanto do crédito vai custar caro ou não. Esse crédito custando caro ou não, eu vou definir o andamento das obras. Definindo o andamento das obras, eu vou definir a quantidade de lançamentos que eu vou ter nessa cidade. Consequentemente, essa quantidade de lançamentos, eu vou ter ali a movimentação dos corretores na imobiliária, eu vou ter a quantidade de clientes procurando demanda, né, oferta e procura. Ou seja, uma decisão do Copom mexe na cadeia compromete toda. Tudo, né? Compromete tudo. Então, se a gente olhar para isso e pensar que 2026 a gente vai ter o começo da retração desse jogo, a gente ainda tem que estar muito bem preparado para jogar nesse meio de campo que ali ainda vai estar um pouco difícil. Kátia, você viu esse ano algumas incorporadoras que o pessoal tá com medo de ser igual a Encol? Você lembra da Encol? Lembro. Acho que o caso da Encol é um caso muito emblemático no mercado imobiliário, porque depois dele se definiu muitas leis, teve muita proteção para o consumidor e para os próprios profissionais que trabalham com isso, né? Mas tem consultora grande hoje, incorporadora grande hoje, que o negócio tá estreito, não tá? Tem incorporadora que a coisa tá apertada e que mais, né? E que não pensou lá atrás que ia precisar. O problema tá aí. Acho que vamos voltar atrás, né? E isso é importante dizer. O problema está aí. Não pensar e acreditar, e isso é um viés. Eu estudei isso em Chicago, eu sou formada em psicologia financeira e posso te dizer, o viés da positividade do brasileiro é assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu sempre lancei aqui, essa cidade sempre vendeu, ou esse terreno é super vencedor, é o melhor terreno da cidade, vai vender. Esse viés da positividade mata tudo. Por quê? Porque muita incorporadora achou que ia bombar de vender ou por localização, ou porque trazia o preço como diferencial e não vendeu. E aí precisou de fôlego no crédito. Então, assim, se você antecipa o seu projeto e se você estrutura o seu crédito antes, como tudo na vida, quem compra antes compra melhor e compra mais barato. Então, essa é a diferença. Impressionante, hein? Que é isso, hein, corretor? Corretor, fica aqui, ouve, porque a Kátia, eu vou pedir para ela te dar traquejo, te dar estratégia de venda para você conversar com as pessoas hoje, principalmente quem tem uma mentalidade analítica, porque ela também tem psicologia, até para comunicar com essas pessoas que têm medo de comprar qualquer coisa com uma taxa Selic tão alta,
igual tá no mercado hoje. Eu acredito que o corretor de imóveis, ele não pode... Assim, a taxa Selic não tinha que ser fator para o corretor vender mais ou vender menos. Porque a gente tem produto de crédito que não é só financiamento bancário. Sim. E aí eu já tô dando spoiler da minha aula. Que tá na plataforma. Vamos falar um pouquinho, vamos abrir um parênteses aqui. Você gravou a aula hoje na Unicorretor, é isso mesmo, cara? Gravei a aula na Unicorretor, ou seja, já tô dando um spoiler aí da aula. Presta atenção. Que legal. Então, vamos lá. E a taxa de juros não deveria ser fator decisivo para o corretor vender mais ou vender menos. Porque o corretor que domina a linguagem do investidor, ele traz como produto de crédito a objeção. Ou seja, o cliente trouxe uma objeção. Trazer um exemplo aqui. Poxa, que é o exemplo assim, clássico, que sempre quando eu dou aula, eu vejo a plateia de corretor assim, ó, toda se mexer, que é o seguinte, né? Sabe aquele cara que vai olhar o imóvel com você, e aí ele vai andando, vai gostando, poxa, adorei, e aí o corretor pensa assim, vem proposta. Aí o cliente fala aquela frase assim, ó, saindo do imóvel, adorei, só preciso vender o meu... Tá louco. Só preciso vender o meu para comprar esse daqui. Isso é uma objeção, sabia disso? Então, assim, você vai falar assim, então tá bom, vamos colocar esse imóvel aí em garantia, que eu já tô dando spoiler da minha aula, vamos colocar esse imóvel em garantia e vamos destravar a venda. Ou seja, tem muito corretor que não sabe usar todos os produtos de crédito para trazer a venda para o lado dele. Então, assim, Selic pode estar alta, Selic pode estar baixa, você tem que trazer elementos que não alimentem o medo do teu cliente. É isso. Porque o cliente ele sempre vai ter medo. Assim, o Brasil ele sempre vai estar num cenário complicado. Não interessa quem vai estar na presidência. A taxa de juros, tá muito baixa. Agora tá muito baixa, agora tá muito alta. Não interessa. Imóvel é patrimônio. Imóvel é ativo financeiro. Então, quando você vende um imóvel como um patrimônio, como um ativo financeiro, e você traz isso de uma maneira consultiva para o seu cliente, você domina um jogo e tanto faz a taxa de juros. Faz muita diferença. Eu queria entrar, eu vou voltar um pouquinho aqui. Eu sei que você atuou mais de 20 anos no mercado financeiro. Você atua ainda, né? Atua. E o que mudou no perfil de operações de fund de hoje em dia, até do início da sua carreira, assim? Gente, mudou tudo. E eu posso dizer isso com propriedade, sabe por quê? Em um dado momento da minha carreira, eu sempre trabalhei em banco comercial, né? Muito em private banking, ou seja, com grandes investidores, mas em um dado momento da minha carreira, em 2015, eu trabalhei na tesouraria de um banco. Olha isso. Um banco grande, ali na Faria Lima, lá no prédio do Google, não posso falar bandeira, mas trabalhei ali na tesouraria desse banco, então eu estava na cozinha do banco. Quando você tem a oportunidade de trabalhar na tesouraria, você consegue entender como um crédito emitido. Ou seja, né, como é que um banco ele consegue dar um crédito, usar isso de lastro para emitir ali uma letra para um banco, para um cliente investir num banco. Posto isso, trabalhei a minha vida inteira, então eu sempre vendi investimentos. A gente tem que lembrar que o banco, ele coloca o investimento dele na plataforma, mas o investimento que ele coloca ali, o CDB, o CRI, o CRA, a LCI, a LCA que está lá na plataforma do banco, ela é o lastro de uma operação financeira de crédito. Olha isso. Olha só, olha como tudo se conversa. Tudo se conversa no mercado financeiro. É assim que o banco ganha dinheiro. Ele te empresta e aí ele vai captar dinheiro ali na outra ponta. Antigamente, o banco, eles só tinham produtos muito cartesianos, aquela coisa assim, muito básica para emissão de crédito, né? E para captação de investimentos. Títulos de capitalização. O título de capitalização sempre estava ali no meio, né? Mas a gente tinha ali a LCI, a LCA, né? Que o banco usa muito como lastro, o CRI, o CRA, que dá para captar nas plataformas. Mas hoje em dia, a gente não tem só banco comercial, a gente tem fundos, a gente tem bolsos próprios para isso. Então, o que mudou? O bolso. E isso democratizou o acesso ao crédito. Eu não dependo mais daqueles bancões ou dos bancos públicos, né?
Eu não dependo mais deles. Eu tenho como entender se, para mim, é muito importante, né, eu entender se vale a pena eu emitir com um bancão público o meu crédito ou tomar com fundo, porque às vezes o fundo tem um bolso melhor, o fundo vai me dar mais dinheiro, o fundo vai me cobrar mais barato, o lastro que o fundo vai pedir é diferente, né, a garantia que esse fundo vai pedir é diferente. Então, respondendo a tua pergunta, o que mudou é a gama de produtos, os bolsos estão muito mais democratizados e hoje a gente tem melhores acessos, né? Então, hoje um cliente ele consegue fazer uma emissão de CRI com muito menos dinheiro. Olha isso. Então, a gente consegue ali ter mais... O crédito está mais democratizado. O brasileiro está aprendendo o jogo do crédito, como eu falei lá no começo, né? Aquilo que o americano já fazia antes, a gente está começando a fazer aqui no mercado imobiliário. Legal, hein? Como o cenário macroeconômico atual impacta diretamente na tomada de decisão de quem constrói e quem financia? Poxa vida, é o que eu falei. É como que uma decisão do Copom dita o ritmo da sua obra, dita o ritmo do seu crédito. Hoje a gente tem um cenário basicamente assim, né? A nossa Selic está 15, a gente tem uma inflação ano que vem projetada para 4,16, nunca é o que é projetado, sempre é 1 ponto percentual a mais ali, mais 2, enfim. E a gente tem a taxa de juros tende a cair. O que isso significa? Né? E aí a gente também tem que falar um pouco de crédito imobiliário, porque isso também determina muito as vendas de quem está lançando, né? Fim de 2024 para 2025, todos os bancos, eles restringiram muito o crédito porque eles ficaram com muito medo. Ou seja, quem ia financiar não teve tanto crédito assim. Muita gente que pegou o apartamento ali, que estava na entrega das chaves, não conseguiu financiar ou não conseguiu financiar. É real isso. É real. Fechou a torneira mesmo. Fechou a torneira. Os bancos fecharam a torneira. Para 2026, a gente já tem um cenário mais otimista. A gente tem ali os bancos diminuindo um pouco já a taxa de juros do financiamento e aumentando o acesso a crédito. Ou seja, eu estou ali fomentando algo. Por quê? Porque a economia gira muito com o mercado imobiliário. Então, isso é super importante. Então, olhando o cenário macroeconômico, a gente tem ali um cenário positivo, porém ainda de atenção, porque a taxa está alta. Para quem vai financiar, é muito bom, porque a gente teve ali mudanças no crédito imobiliário que beneficiaram o consumidor e, consequentemente, vão ditar muito as vendas dos lançamentos. Kátia, eu queria que você entrasse, principalmente para poder agora conduzir os corretores, porque se o corretor ele tem uma posição de venda consultiva, de saber levar esse cara, entender um pouco sobre crédito, né? Mostrar mesmo o cenário econômico que a gente está agora, com a taxa Selic alta, mas se ele mostra, fala, não, você pode pegar um financiamento, depois você pode fazer uma portabilidade, exato, ou você pega um consórcio, ou você faz... Eu queria que você conduzisse hoje uma venda de um VGV alto, vamos colocar assim, de um apartamento de alto padrão. Legal. Porque a tomada de decisão de alto padrão, acho que vamos colocar de médio padrão, porque o alto padrão os caras não tá nem aí, né? A diferença, assim, é muito interessante isso, né? O comportamento do alto padrão é o seguinte, o cliente do alto padrão, ele primeiro gosta do imóvel, depois ele vai ver como é que ele vai conseguir o crédito. Sim, ele não tá nem aí, nem esquenta. O padrão o de menor, médio, ele médio já esquenta. Baixa, ele vai ver o quanto que ele tem de crédito, para aí ele ver o que ele vai poder comprar. E aí, como você, do mercado financeiro, entende sobre crédito, como que você consegue agora ensinar o corretor a conduzir essa venda e de maneira assertiva ele ter um resultado e começar a faturar mais, né? Faturar mais. Isso que é importante. Os corretores que trabalham com a gente lá no escritório, que tem a gente como parceiro, eles aumentam comprovadamente o ticket de vendas. Em 2024, eu ganhei um prêmio, inclusive, de uma imobiliária super famosa. Não posso falar quem também, mas é uma imobiliária... Porque eu não quero também desprestigiar todos os meus outros parceiros, mas é uma imobiliária muito conhecida na Vila Nova Conceição. Eu quero deixar um beijo para eles, inclusive, porque eles acreditaram muito em mim, no nosso trabalho. E eu ganhei um prêmio por dobrar o ticket de venda dos corretores. Olha, então, isso. O que eu tô falando tem propriedade, não tô inventando. E eu queria abrir um parênteses aqui, porque a gente tava conversando no off aqui, nos bastidores,
E você me falou uma coisa, que você gosta de resolver causas igual Jesus, impossíveis. Adoro. Você consegue pegar coisas que Adoro. às vezes o banco convencional não aprova e você consegue, né? Você sabe que eu comecei a trabalhar com crédito assim, né? Na pandemia, um vizinho meu, eu morava aqui na Granja Viana, em São Paulo, um vizinho meu queria comprar a casa vizinha e ele teve a proposta de crédito negada. E eu falei, daqui, deixa eu ver se eu resolvo. E aí tudo começou, né? Hoje a gente tem uma área gigante de crédito estruturada lá no escritório. É importante dizer, eu não faço isso sozinha, eu tenho uma equipe incrível, brilhante, que me ajuda muito, que me apoia por trás. E a gente resolve, assim, difícil a não ser que o cliente não tenha dinheiro para pagar a parcela. Mas é aquela brincadeira, né? Bem parceladinho, a gente compra até um avião. Então, é muito difícil eu pegar um cliente que eu não consiga achar uma solução de crédito para ele comprar aquele imóvel, tá? Por quê? Porque a gente lida com o cliente não só com financiamento tradicional. Eu vou olhar para aquele cliente, eu vou entender como é que é a renda dele, eu vou entender se ele tem um bem em garantia, eu vou entender se, enfim, ele tem uma produção, se ele tem aluguéis, se ele tem antecipação de recebíveis, enfim, eu vou entender realmente o cenário desse cliente. Então, falando para os corretores, né? Vamos entregar um pouquinho de ouro aí. Como é que um corretor hoje tem que se comportar? Primeira coisa, o corretor ele não precisa ser o expert, fazer contas e tal, mas ele tem que minimamente entender de mercado financeiro. Ele tem que falar a língua de quem está comprando dele. Esse cliente que está comprando dele, o dinheiro dele está no banco. A quanto? Ele minimamente tem que saber o quanto que tem de taxa de juros. Ele tem que saber quanto que está o INCC. Ele tem que saber falar de produtos de investimentos. Às vezes o cliente está ali com o corretor e o cliente fala assim, eu invisto em fundos imobiliários. Cara, se o cliente falou que ele investe em fundo imobiliário, ele gosta de tijolo. Você tem que trazer isso para o cliente, que às vezes nem o próprio cliente imagina como é que ele está lastreado. Então, o corretor que minimamente tem noção de mercado imobiliário, de mercado financeiro, ele vai dominar o mercado imobiliário. Eu sei, é ruim, eu não gosto de ficar cortando, mas eu queria abrir um parênteses. O cara que investe em fundo imobiliário, ele não gosta de comprar muito tijolo assim, de maneira física. Porque, então, mas existe argumento para isso. Taxa de juros alta é o momento... agora eu tô tirando ali dos meus clientes do escritório, mas assim, taxa de juros alta é um momento muito bom para você oferecer imóvel para o cliente que está em fundos imobiliários. Você compra oportunidade do mercado. Sabe por quê? Porque o cliente que tem fundo imobiliário, no momento de Selic alto, o valor do fundo dele cai. O valor da cota dele cai. Então, ele está vendo aquilo lá meio que desvalorizar. Na verdade, não desvaloriza, porque ele está recebendo os aluguéis, mas o valor da cota dele cai. Então, aquele teu cliente que tem fundo imobiliário, no momento de Selic alta, é bom de você oferecer imóvel. Olha isso, a Cátia entregou ouro agora, hein? Entreguei ouro agora, gente. Entreguei ouro. Mas, falando de corretor, então, assim, o corretor, ele minimamente tem que viver o universo do cliente dele. Ele tem que saber que aquele cara que está comprando dele, ele está comprando um investimento. Imóvel é ativo financeiro. Não interessa se é para morar ou se é para investir. Imóvel é ativo financeiro e vai englobar o patrimônio daquela família, daquela pessoa. Então, ele tem que entender como vender. Ele tem que entender o seguinte, vai entrar um imóvel nessa venda como permuta? Poxa, se essa permuta não encaixar, o que eu vou fazer com esse imóvel que esse cliente quer dar? Sim. Legal. Esse cliente tem o dinheiro à vista? Tá bom. Poxa, esse cliente pensou em financiar uma parte? Esse cliente tem uma carta contemplada de consórcio? Esse cliente comprou consórcio? Ele tem que saber. Porque não adianta só o corretor fazer a venda e falar, o cliente que se vire para pagar. Hoje em dia não é assim. A venda ela é consultiva. E digo mais, eu vejo muito corretor que trabalha com a gente que o cliente, ele vê o corretor como um consultor de vendas. É isso. Ele liga para o corretor como um elo de confiança. Então, o corretor ele tem que trazer insumos de, olha, você vai financiar esse imóvel agora, a taxa de juros está alta, mas daqui 1, 2 anos, vamos fazer a portabilidade desse contrato. Ele vai te custar mais barato. O contrato custando mais barato, o cliente vai ter mais dinheiro sobrando, talvez, para comprar um lançamento. Então, é trabalhar o cliente como igual, entender o universo para quem ele está vendendo e mais,
saber que aquele cliente que olha o imóvel como um ativo financeiro não vai ser o cliente de uma venda só. Forte, hein? É. Kátia, eu já tô pensando em alguns clientes meus aqui que eu vou te passar. Pode passar, vai ser um prazer. Ele tava aqui recente aqui. Eu queria te perguntar uma coisa aqui também, Kátia. Você fala muito sobre antecipação de receitas. Sim. E como estratégia também. Em que casos isso faz sentido e como isso muda o jogo para o incorporador e também para o corretor? Para o corretor, é aquele cliente que tem vários imóveis. Você, com certeza, como corretor, você já trabalhou como corretor, você sabe disso. Sou corretor e não trabalhei não, sou corretor. Então, pronto. Sabe aquele teu cliente que tem um monte de imóveis? O clássico seu barriga. Sim. Sabe? Que compra... Muitas vezes, esse teu cliente, ele não tem liquidez. Ele vai falar assim, poxa, baita oportunidade. Pô, mas tô sem caixa. Tô sem caixa. E aí, você vai perder a venda? Não vai, não deixo. Aí, eu não deixo. Como é que você vai falar? Você vai falar assim, não, peraí. O quanto que você recebe de aluguel por mês? Poxa, recebo 100 mil reais. Legal. Então, 100 mil reais. No ano, você vai receber 1.200.000. Legal, vamos antecipar esse 1 milhão? Como assim? Antecipação de recebíveis de aluguel. Você tem um contrato aí de todo mundo? Tenho. Vamos antecipar. Pá. Então, assim, poxa, isso é um argumento de venda incrível, que ninguém usa. Não e que usa. tá aí, tá na mão do mercado financeiro. A gente faz para vários clientes antecipação de recebíveis, né? Claro que tem que parar de pé, tem que ter contrato, né? Não pode ser aquela coisa por boca, enfim. Mas, estando bonitinho, a gente consegue fazer. Antecipação, olha que legal. Isso já é um argumento para você poder argumentar com os investidores. Agora, depois eu vou comentar sobre home equity também, que eu acho que é importante, mas fala do incorporador. O que o incorporador ganha nisso também? Bom, o incorporador a gente consegue fazer... Tem várias sacadas, artimanhas de crédito para fazer. Uma delas é essa, fazer antecipação dos recebíveis e emitir uma dívida com isso, né? E a gente gera lastro para captar dinheiro no mercado para trazer para esse incorporador, né? É aí que funciona o jogo. A gente pega todos esses recebíveis, gera lastro, capta e entrega o dinheiro na mão à vista para ele. Eu consigo também trabalhar com o incorporador, aquele incorporador, principalmente nesse momento de taxa de juros, que tem estoque. Poxa, você tem hoje em dia, e aí eu vou contar um segredo de muita incorporadora que está saindo na frente. Muita incorporadora deixa imóvel em estoque de propósito. Por quê? Porque eu consigo fazer um home equity. Eu consigo fazer esse home equity de usar esses imóveis como lastro para, a gente chama isso de crédito ponte, de operação ponte. Como crédito ponte para outras operações financeiras. Ou seja, eu pego esse meu imóvel, deixo ele em garantia, pego um dinheiro. Legal. Uso, às vezes, para dar entrada num terreno, para montar um stand nas obras, para fazer uma fundação, começo a vender, quito esse crédito. E você sabe que a gente usa um termo que o incorporador que gosta de colocionar terreno, colocionar apartamento. É isso. Porque o cara não vende e ele deixa o preço lá bem alto, exorbitante, para poder fazer equity. Exatamente, para fazer home equity. Então, assim, esse é o diferencial de muita incorporadora que está saindo na frente. Que isso, ele tá entregando tudo aqui hoje. Tô entregando, gente. Não, vou sair daqui presa. E Kátia, vamos entrar no home equity aqui agora, que eu acho que é importante. Eu sei que hoje tem muita gente usando, mas quem usa mesmo é só a galera do alto padrão. Eu vejo casas ali em Alphaville, pessoal tudo fazendo as casas. E às vezes o cara tem um aperto, não tem tanta liquidez assim, o cara vai e faz isso. Gente, eu tenho tanto caso de home equity bacana para contar, mas eu vou contar um clássico que aconteceu no escritório e que virou assim um case que, poxa, até o nosso parceiro, até o fundo que fez a estruturação conta. Era um cliente que ele queria comprar uma casa na Granja Viana, uma casa de alto padrão, e ele tinha um imóvel no Morumbi de muitos anos. Ele queria usar, ele estava vendendo esse imóvel no Morumbi era uma mansão gigantesca, eram, se eu não me engano, 6 ou 7 suítes, muito grande mesmo. Só que esse imóvel estava super deteriorado pelo tempo. E esse cliente não conseguia vender, e ele virou para a corretora e falou, olha, eu quero
colocar esse imóvel ali, mesmo que eu desvalorize ali, né, tem um belo deságio, eu quero colocar ele na permuta, porque, pô, virou um elefante branco. E, obviamente, que o vendedor da casa não aceitou a permuta, porque era praticamente impossível aceitar. Poxa, o cara tava um imóvel super líquido, maravilhoso ali na Granja Viana, vai trocar pelo imóvel no Morumbi? E aí a corretora, Kátia, não vou perder essa venda. Não vou perder, porque eu sei que é um cliente que tem potencial, tem renda. O que a gente faz? E esse cliente, nesse caso, ele não tinha o dinheiro da entrada. O que eu faço? Esse caso foi maravilhoso, porque a gente fez o home equity, colocou esse imóvel em garantia de uma operação financeira. A gente conseguiu uma liberação de recurso. O imóvel, assim, na avaliação, a avaliação foi tão de sucesso que a gente conseguiu liberar o recurso tanto para a compra da casa, quanto o troco. O cliente reformou o imóvel. E aí, na conversa, eu dei essa ideia para ele. Eu falei, poxa, por que você não reforma o imóvel? Você está colocando à venda? E aí ele falou, poxa, eu vou fazer um retrofit, vou dar uma melhorada ali. Ele conseguiu fazer uma boa reforma e hoje esse imóvel, ele é campeão de aluguel no Airbnb, tanto para locação fotográfica quanto para shows e eventos. Olha isso. Ou seja, o cliente, ele conseguiu comprar o imóvel e ele tá faturando ainda. Não, ele fatura, ele paga a parcela dele com folga. Que isso. Com folga. Impressionante, né? E ele ainda falou assim, eu agora quero colocar minha casa da Granja Viana também em garantia para liberar valor. Então, assim, o cliente de alto padrão, ele entende que o imóvel, ele compõe o patrimônio dele, aquilo compõe o investimento dele, e eu consigo fazer esse investimento alavancar para trabalhar para mim, para esse dinheiro trabalhar para mim. Eu vi um cara, um bilionário, um dos maiores bilionários do Brasil. Eu vou falar o nome dele que tá no podcast. É o dono da Boticário lá. E ele falando sobre tomada de dinheiro que ele tomou em vários momentos da vida dele, assim. Família Kriegsner. E aí, a gente vê, assim, muita gente, muitos empresários que não sabem jogar esse jogo. Muita gente no Brasil ainda tem o tabu do crédito. Acha que tomar crédito é se endividar, é se atolar em dívida. Só que o empresário inteligente, aquela pessoa próspera, que entendeu o jogo... Hoje, assim, os meus maiores clientes, e eu vou te dizer, os meus maiores investidores são os mais alavancados. Eu tenho muito cliente que tem muito dinheiro, tem muito patrimônio e é extremamente alavancado. E se você olhar a história do mercado imobiliário no mundo, o mercado imobiliário se construiu assim, com alavancagem financeira, com crédito. Então, aquele cara, né, aquele empresário que usa o próprio patrimônio para alavancar em crédito para construir mais, é o que vai fazer a diferença no jogo para ele ganhar dinheiro. Eu sei que você também faz muito esse aspecto de consultoria. Você está em algumas mentorias aí de amigos em comum, do João Tubarão, do João Goldin lá. Eu vi que você abriu lá o treinamento dele. Eu já fui na mentoria dele também. E eu queria te perguntar, assim, você já teve algum caso, assim, de algum case que você foi assertivo, assim, para algum incorporador, para alguma construtora, que você poderia dar um exemplo para nós aí, que você salvou a pátria? Eu vou contar o santo... Não, eu vou contar o milagre, mas eu não mas vou não pode falar o nome, né? Muito, muito, muito. Eu sei disso. Eu tive um cliente muito importante que eu conheci no evento do João. Ele não estava na mentoria, mas ele estava no evento. Tempos depois, ele nos procurou no escritório e a gente... Ele queria... E aí, isso é importante, né? Às vezes, o incorporador, por mais que ele já tenha feito várias vezes a mesma coisa, ele ter a humildade de ouvir e prestar atenção naquilo, né? Então, ele veio com a ideia fechada, ele chegou no escritório falando, olha, a gente quer emitir um CRI de tantos milhões, assim, é um projeto aqui em Moema. Eu comecei a olhar... E aí a gente, claro, né, como eu te falei, eu tenho uma equipe. A gente começou a fazer algumas perguntas chaves ali para esse cliente. Naquele momento, um CRI para ele ia sair muito caro. Muito caro. A gente estruturou para ele uma operação para construção, com que ele tinha estoque com consórcio. Olha isso. E hoje esse cara me agradece, assim, imensamente, porque ele explodiu no VGV dele.
né? A financeira dele às vezes me liga e fala assim, Kátia, muito obrigada, mas por quê? Porque essa é a diferença, né? É quando você tem alguém de mercado financeiro que não traz o produto enlatado, porque hoje, para mim, pouco me importa se eu vou emitir um CRI, se eu vou estruturar esse crédito com home equity, se eu vou estruturar esse crédito com consórcio, para mim pouco importa. O que importa é o resultado do meu cliente, é o sucesso dele. Porque isso vai determinar, primeiro, se ele vai vender melhor e quantas vezes ele vai voltar para mim. Que isso, hein? É. Quais são os principais sinais de um projeto imobiliário que vai encaixar bem com uma operação de crédito bem estruturada? Essa é a pergunta. Gente, é só pergunta de $1 milhão aqui, pelo amor de Deus. Eu vou te dizer uma coisa que é primordial. Antecipação. Entenda o seu projeto sem um viés positivo e sem amor. A gente sempre acha que o nosso filho é mais bonito. Sempre acha que o nosso filho é mais bonito. Olhe para o teu projeto com uma cabeça de números. Olhe para o teu projeto entendendo toda a viabilidade do começo ao fim. E aí, quando eu falo viabilidade, eu não estou falando só viabilidade financeira. Eu estou falando assim, faça um estudo comercial. Faça um estudo de como você precisa se estruturar. Se isso mudar no meio do caminho, isso é muito importante, né? Se a Selic mudar, se o cenário mudar no meio do caminho, qual que é meu guarda-chuva aqui? Como é que eu posso estar amparado se isso mudar? Ah, tá bom, eu tenho caixa, isso a coisa vai acontecer, vai rodar. Legal. Se meu caixa acabar? Né? Na pandemia, aconteceu muito isso com as incorporadoras, né? O preço dos materiais explodiu, não tinha material e muita gente teve que tomar crédito. E é interessante que na pandemia ela teve uma atração muito forte em vendas. Foi muito bom para os corretores. Foi muito bom para os corretores. Mas os construtores e incorporadores foram péssimos. Foi péssimo. Por quê? Porque custou caro. Então, assim, eu tenho que ter uma previsibilidade ali. Então, respondendo o que você me perguntou, eu diria que o que define o sucesso é eu ter um bom planejamento antes. E planejamento antes mesmo. Não é assim, agora eu tenho stand de vendas, o que eu vou fazer? Não, antes. Quando você tiver com o teu projeto no papel, é ali o momento de você estruturar o funding, é ali que eu vou ver se o meu dinheiro vai sair barato, se vai sair caro, se eu vou precisar captar numa sociedade privada. É ali que eu vou definir o jogo. Isso determina muito o sucesso de um empreendimento e o dinheiro que vai para o bolso de todo mundo. O que você tem visto assim, de inovação para as construtoras captarem e usarem fund também? Assim? Tem muita coisa. De tecnologia, né? Tem muita coisa. Hoje em dia a gente tem plataformas que a gente usa, inclusive lá no escritório, que são plataformas certificadas, tanto por CVM, Febraban, Banco Central. Então, que a gente consegue, primeiro, estruturar a proposta de crédito do cliente com inteligência artificial. Então, eu consigo rodar simultaneamente essa proposta de crédito em todos os bancos, todos os fundos, todo mundo que é certificado pelo mercado para dar dinheiro, eu consigo rodar essa proposta de crédito. Hoje os fundos eles estão com apetite para o mercado imobiliário? Então, muito, muito. E tem carência de bons projetos. É mesmo? Tem carência de bons projetos. Eu vi aquele fundo lá que a gente estava junto naquele evento lá, daquele projeto lá. Que projeto ali você viu que não tem como, né? Sim, sim. Vamos dar nome pra ele, né? Porque o João Goldie é nosso amigo, né? É verdade. O João é um fera do mercado, eu sou super fã, sou muito grata. Você conhece aquele fundo lá que tava lá? Conheço sim. Eles estão, inclusive, na nossa plataforma lá do Olha escritório. Que legal. Assim, né? São as mesmas pessoas, as mesmas caras ali na Sempre é os mesmos, né? Sempre são os mesmos. Isso é muito bom também, né? Porque isso gera confiança. Mas a tecnologia mudou, então o acesso está mais democratizado e mais fácil. Uma proposta de crédito que às vezes demorava 5, 6 meses para ser estruturada, eu consigo fazer ela em muito menos tempo. E o que mudou também é a questão da tokenização, né? Isso, assim, veio para ficar. Isso é um negócio que eu quero entrar com você aqui. A gente vai gerar uma polêmica aqui, Kátia. Pois é. Porque eu sei que teve vários hypes, assim. A gente tá no hype hoje da inteligência artificial. E eu acredito que veio para ficar, não tem como. O negócio é exponencial. Inteligência generativa, né? Ela cria e gera, ela faz coisa, constrói coisa. Mas eu queria te perguntar, assim, a tokenização e o metaverso, que foi um hype,
eu percebo assim, teve até um amigo meu, um incorporador, que ele investiu numa empresa de tokenização e viu que o negócio caiu, não foi para frente. Pois eu diria para ele segurar. Eu acho metaverso, ninguém mais fala, né? Mas eu vou te dizer que a tokenização imobiliária, ela traz um conceito muito parecido dos Estados Unidos, né? Que é você ter o share, né? Você ter ali uma fatia. Isso que é muito interessante para o incorporador, e eu dizia para o incorporador começar a olhar e começar a pensar nisso, né? Por quê? Porque, por exemplo, eu vou captar, a tokenização me traz a oportunidade de eu vender 1/3 do meu apartamento. Ou seja, eu estou democratizando, eu estou aumentando a pulverização do ticket de compra de uma maneira muito segura, muito séria, numa plataforma séria. Hoje isso já é possível. É claro, tem muitas melhorias ainda a acontecer, mas isso já é uma realidade. Tem muita gente captando via tokenização. Imagino. Na sua visão, qual que é o maior gargalo hoje entre mercado financeiro e mercado imobiliário? E como a gente destrava isso? Gente do céu, ele só traz pergunta boa. Eu acredito que hoje o maior gargalo é esse abismo que a gente tem e que a gente deveria transformar em ponte, porque a gente compartilha dos mesmos clientes. Bom, no fim do dia, todo mundo quer vender mais e atender melhor o cliente. Então, é usar muito os produtos de crédito e o mercado a nosso favor. Os dois mercados. O mercado financeiro, usar o mercado imobiliário ao seu favor, porque tem um oceano azul de oportunidades em mercado imobiliário, a gente estava conversando aqui, né? Desde você ensinar pessoas a vender melhor, desde você usar produtos de crédito, não tem um produto só de crédito que dá para usar, tem vários produtos, e o mercado imobiliário se beneficia disso, seja você um corretor, seja você um construtor ou um incorporador. Então, todas essas figuras, se a gente encurtar essas pontes, porque no fim do dia a gente fala a mesma língua, o dinheiro é um só, né? O bolso é um só. É como que a gente vai chegar nele. E, de novo, a gente compartilha o mesmo cliente. Não adianta a gente brigar, né? Tem, antigamente, muito assessor financeiro, muito gerente de banco, ficava bravo, não gostava de corretor de imóveis. Eu amo corretor de imóveis porque, primeiro, eu aprendo muito. É uma profissão que eu admiro demais, eu aprendo demais. E segundo, porque a gente usa o mesmo cliente, o mesmo bolso. Então, ou seja, aquele cliente que é investidor hoje comigo no escritório, ele pode comprar de você, e o cliente que compra de você pode vir a investir comigo. Olha a parceria que a gente está... Olha o cheque que a gente está deixando na mesa. Então, é isso. Entender que o mercado financeiro, eu acho que esse é o recado aqui, né? O mercado financeiro, ele é a mola propulsora do mercado imobiliário. É isso. Kátia, eu queria entrar agora, a gente tem uma parte do programa aqui que a gente fala que é o corretor tete a tete. É face a face com o corretor aqui. Eu queria, essas perguntas que eu vou fazer para você é de bate-pronto, assim, você vai responder de maneira prática, bate-bola. Tá bom. O que é um bom corretor para você, pela sua visão? Um bom corretor é aquele que entende não só do seu mercado, que tem uma visão global. E um bom gestor? Um bom gestor é aquele que entende que o seu corretor ele precisa estar motivado todo dia para vender, e motivação não é só bater palminha, oba-oba. E uma boa empresária do mercado financeiro, o que é? No seu caso, essa zona de convergência. O que é uma boa empresária do mercado financeiro? É olhar para mercados que carecem de pontes, de networking. Isso que a gente está fazendo. É isso. Agora eu quero te perguntar, qual que foi o pior momento da Kátia Traeger no mercado financeiro, no seu trabalho? Gente, qual que foi o pior momento que você falou assim, meu Deus? Que pergunta maravilhosa. O meu pior momento... Sabe por quê, Kátia? Eu pergunto isso para conhecer a pessoa. E também para demonstrar para as pessoas que todo mundo passa. Aliás, quem trabalha com vendas passa por mais momentos difíceis do que momentos de glória. É isso. Né? E a gente tem que estar muito bem... A gente estava falando isso no bastidor, né? A gente tem que estar muito bem mentalmente. O meu pior momento de carreira, pessoal, de tudo, foi em 2016, quando eu saí desse banco que eu trabalhava na tesouraria. Meu maior medo a minha vida inteira, porque sempre eu trabalhei em banco, sempre fui CLT, meu maior medo era ser mandado embora.
Nunca tinha sido mandada embora, sempre tinha pedido demissão, sempre com muito prestígio, sempre ia para ganhar mais, para galgar um cargo maior. E aí chegou a crise em 2016, o banco que eu trabalhava mandou um monte de gente, mandou assim, quase todo o setor que eu trabalhava embora. Foi uma leva de pessoas, colocou todo mundo numa sala e mandou embora. E aí o meu maior medo aconteceu. Eu fui mandada embora. Olha isso. Em um momento que eu estava saindo da minha casa, meu pai já é falecido há bastante tempo, eu sou filha única. E aí eu me vi assim, meu Deus do céu. Tava grávida com o filho? Não tava, ainda não estava grávida, minha filha nem existia, nem pensava em existir. Mas eu estava assim, num momento que eu estava saindo de casa, eu estava no auge da minha carreira, super nova. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E o meu maior problema se transformou na minha maior solução. Porque foi aí que eu resolvi montar um escritório. Legal. Junto à XP. E eu resolvi que eu não ia mais trabalhar para banco nenhum. E porque trabalhando em banco eu tinha muito conflito de interesses. Eu só vendia a bandeira do banco, né? Então, e os meus clientes me acompanharam assim, a vida inteira, vieram comigo a vida inteira. Então, eu montei o meu próprio escritório com essa dor desesperada, morrendo de medo, tá? Porque não foi que assim, eu tava super feliz, não. Montei um escritório morrendo de medo e até então é o escritório, claro que a gente passou por fusões, a gente passou por, né, saiu uma equipe, entrou outra, tal. Hoje eu tô com os meus sócios na Ville, mas foi o escritório que eu montei desde o início. Então, a minha maior dor, o meu pior momento, que foi quando eu fui mandada embora do banco, me impulsionou e talvez, se eu não tivesse sido mandada embora, eu não teria meu escritório hoje. Olha isso. Então, assim, foi o que me impulsionou para eu empreender. E aí, eu não estaria sentada aqui hoje. Porque, com certeza, se eu estivesse no banco, eu nunca teria feito essa ponte com o mercado imobiliário. E agora, quem que é a Kátia? Não é o que você faz. Quem é a Kátia? A Kátia a gente tem várias, várias facetas, né? A gente tem vários papéis. Bom, sou mãe, esposa, minha filha tem 7 anos, sou mãe da Maia, de 7 anos, esposa do Vinícius, já casada há 9 anos. Super feliz, adoro o que eu faço, sou apaixonada pelo que eu faço, amo os meus clientes, amo conversar com gente, amo crédito, assim, crédito é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, amo trabalhar, acho que essa é a Kátia. Legal. Essa é a minha essência. Kátia, eu queria que você deixasse as últimas considerações, eu quero te agradecer pelo seu tempo, né, eu te fiz esperar bastante tempo hoje, mais uma vez, desculpa aí, tem que ser sincero aqui ao vivo aqui. Mas eu queria, antes de você deixar essas últimas considerações, eu queria que você falasse assim, para quem está nos ouvindo agora, que querem começar a se relacionar com crédito, né? O que as pessoas, por onde começar, o que eles comem, o que eles vestem, que tipo de preparo que é indispensável. Eu acredito que buscar informação é primordial. Entender do que está falando. Na Unicorretor, acho que tem um pouquinho. Eu acho que ali vai ser o caminho, né? Não falar só de financiamento bancário, porque financiamento, financiamento é o arroz com feijão. Sabe o que vai ser interessante a gente deixar vamos provocar aqui, porque eu acho que é importante as pessoas falarem aqui, se querem ouvir você mais, se quer... Poxa. Eu acho que tem que colocar no comentário aqui embaixo. Coloca nos comentários, tragam as suas dúvidas, me contem. O que está faltando para eu melhorar? O que eu não falei que você quer saber? Pode falar que também crítica é muito importante, porque com a crítica a gente cresce. Mas assim, eu falo que o financiamento imobiliário é o feijão com arroz. É aquilo que a gente tem todos os dias. O próprio cliente, ele já sabe, já está manjado, ele já fez várias vezes, ele já sabe. O primo fez, o tio, o gato, o papagaio. Agora, o que você oferece de diferencial? E mais, né? Seja um solucionador de problemas do cliente. Quem vence o jogo, o corretor que vence o jogo, ele traz o cliente para si solucionando o problema. Porque até então o cliente tem um problema. Poxa, eu tenho vários imóveis e não tenho dinheiro para comprar. Eu tenho a vontade de comprar, mas às vezes não tenho a liquidez. Traga a solução. É isso. Traga a solução. E aí eu vou deixar a provocação, né? Assista a minha aula que você vai saber quais são os outros produtos de crédito. E eu gostaria também que você acessasse agora a plataforma da STU Click, o marketplace do mercado imobiliário, com mais de 2.300 construtoras. Você vai ter acesso direto, você pode criar seu próprio site, você vai fazer parceria com todas as construtoras e incorporadoras Brasil.
né? E você também acessar a plataforma da Unicorretor. Se você falar que veio do Stay Cash, mandar uma mensagem pro pessoal do time nosso, de vendas, a gente vai te dar um desconto lá, tá bom? Kátia, agora é com você. Deixa suas últimas considerações, fique à vontade. Poxa, obrigado. Eu que agradeço, muita oportunidade de estar aqui falando de novo, né? A gente faz a ponte entre esses dois mercados. Então, primeiro, parabéns pelo teu trabalho. Parabéns por olhar para outros mercados. E é isso, né? A gente faz esse networking aqui genuíno, com propósito. Sim. Porque no fim do dia, como eu falei, todo mundo quer vender melhor, todo mundo quer trabalhar. E como a gente faz isso melhor para os nossos clientes. Então, me siga nas redes sociais. Eu tô lá no Instagram, Kátia Traeger. Pode me seguir no LinkedIn. Eu também tenho uma coluna mensal que se chama Real Finance no Papo Imobiliário. Todo mês eu escrevo lá sobre um tema relevante no mercado financeiro, naquela ponte com o mercado imobiliário. O que o mercado financeiro tem a ver ali com você no mercado imobiliário? Então, por favor, me segue, busquem informações, mandem as dúvidas. E se eu for deixar uma mensagem faça além. O profissional que faz além, a gente vê, você só entrevista, né, pessoa de muito sucesso na área. Então, eu te digo o seguinte, que todas as pessoas que estão sentadas aqui ou que sentaram em outros podcasts têm um diferencial. Elas fizeram além, né? Eu fui além de aprender no mercado imobiliário para vender para o mercado imobiliário. Você que está aí desse lado está indo além também, entendendo outros mercados, trazendo diferencial, criando uma baita plataforma. É isso, faça além. Não faz o que, né? Eu falo assim, o tour no apartamento, o cliente sabe onde é a sala, onde é a cozinha, que tem 3 janelas. O cliente já sabe. Agora, o que você vai entregar além? O que você vai entregar como solução financeira? O que você vai entregar como diferencial agregado para aquele imóvel, seu investimento para o teu cliente? Entregue solução. Uau, que isso, hein? Fiquei sem palavras aqui. Tem um videomaker aqui que até riu aqui, ó, porque ele gostou também. Pessoal, quero desejar para você aí sucesso. Deus abençoe, um Feliz Natal para você. Verdade, um bom 2026, um 2026 próspero. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Agora a gente tá chegando praticamente aí final do ano. Já acabou o ano. Acabou, já, né? Acabou o ano, mas ainda tem muita coisa pra rolar, né? Tem. Porque esses vídeos de YouTube a gente não pode falar, né? Porque... o pessoal pode ver a qualquer momento. Qualquer momento, Exato. Mas é interessante que quando vai chegando o final do ano, assim, a gente tem que fechar para balanço, para ver como é que tá a nossa realidade, como é que tá a nossa vida e tentar mudar. Ela falou uma coisa aqui que ficou muito forte aqui, que é ir além. Essa questão de ir além só depende da força que você tem e de você também ter uma fé, de saber que você tem que chegar naquele lugar. Exatamente. E ter boa vontade. Aprenda além, aprenda outros mercados. Saiba falar diferente com o teu cliente, se conecte de verdade, né? E é isso. Deus abençoe sua vida. Obrigada, gente. Tamo junto. Tchau, Obrigada. tchau. Rumo ao topo. Stay Cash, o podcast do mercado imobiliário.